Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Hora. Começamos com o debate para as eleições presidenciais. António José Seguro deixa um alerta. Os ovos não devem estar todos no mesmo cesto. Salienta que, à exceção dos tribunais, o PSD lidera os órgãos de soberania em todo o país. Presidência, governo, autarquias e executivos regionais. Apela por isso ao voto útil. Num frente a frente com António Filipe, o candidato apoiado pelo PS considera que é o único candidato da esquerda com condições para ir à segunda volta. Eu estou convencido que o António Filipe, faço-lhe essa justiça, não dormiria bem de 18 para 19 se os resultados das eleições fossem André Ventura e Marcos Mendes a passarem para a segunda volta. Não dormiria, estou convencido disso. E por isso também estou convencido que os eleitores de esquerda e de centro-esquerda, moderados e até mesmo de centro-direita, que querem um equilíbrio na sociedade portuguesa e que nos estão a ver neste momento, percebem a importância de concentrarem os votos no único candidato de esquerda que pode passar à segunda volta. Já António Filipe afirma que os ovos de António José Seguro estão no mesmo cesto de Henrique Gouveia Melo e André Ventura. Recorda por isso os momentos em que o Partido Comunista desistiu face a outras candidaturas da esquerda. Já houve situações em que eu próprio votei, em que os candidatos apoiados do PCP desistiram à primeira volta, num caso para apoiar Salgado Zenha, no outro caso para apoiar Jorge Sampaio. Eu tenho que dizer com toda a simpatia e sem o querer desconsiderar que o António José Seguro nem é Salgado Zenha nem é Jorge Sampaio. Ainda no mesmo debate, o tema da divulgação da lista de clientes que Luís Marques Mendes revelou, voltou a estar em cima da mesa. Os candidatos prometem transparência na divulgação dos negócios pessoais. António José Seguro salienta que nada tem a esconder. Farei, muito brevemente, também uma entrega das minhas de clientes que tive. Porquê? Porque eu sou também professor universitário, ainda estou como professor universitário, e como é sabido, em 2014 deixei de ter qualquer atividade política e tive que ir à minha vida, tive que ir trabalhar, não é? Como professor, e criei as minhas microempresas, que tenho empresas, e portanto quero que fique também tudo claro, e portanto divulgarei os 4 ou 5 clientes para quem trabalhei. Claro que é impossível divulgar as centenas, porque a minha empresa vende, desculpa a expressão, vinho e azeite, entre outras coisas, mas quero que fique tudo muito claro para que os portugueses possam fazer esse escrutínio. Já António Filipe mostra à própria lista um papel branco. Olha, eu tenho aqui a minha lista de clientes. A minha lista de clientes está aqui nesta folha, não é nenhum. Não que eu não saiba fazer nada, porque fui votado com muita honra e fui professor universitário durante 20 anos, mas de facto não tenho clientes e nesse aspecto está aqui a minha lista. Agora, é evidente que há um dever declarativo e há um direito de escrutínio do país relativamente à situação financeira e aos interesses que cada candidato defende. Estes são alguns dos destaques do debate desta noite entre António José Seguro e António Filipe. O próximo debate está marcado para amanhã às 9 da noite. Frente a frente, na RTP, vão estar Catarina Martins, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, e Jorge Pinto, candidato apoiado pelo LIVRE. Quem também falou sobre a transparência nas eleições presidenciais foi André Ventura. O candidato apoiado pelo Chega garante que vai divulgar a lista de apoios à campanha eleitoral e deixa um desafio aos adversários, apela que façam o mesmo. Em relação às campanhas, eu ouvi ontem o mandatário do Dr. Luís Marques Mendes, o professor Miguel Poiares Maduro, a falar disto, dos apoiantes e dos financiadores, etc. Eu vou deixar isto aqui claro. Para nós, é uma exigência que todos devem fazer, não é só uma ideia, todos devem fazer. Quem é que apoia as suas campanhas? Quem são as pessoas que estão à sua volta? E, portanto, eu não sei o que é que quis dizer com pessoas que estão a apoiar as nossas candidaturas e que tiveram contratos públicos, não é para mim certamente, nem para esta candidatura, e sim, estou completamente disponível. No fim, a meio, quando vocês entenderem, divulgarmos toda a lista, e eu desafio os meus opositores a fazer o mesmo, de quem fez donativos para as respectivas campanhas. André Ventura, que voltou a ser questionado sobre se votou ou não em José Sócrates. Em causa uma publicação hoje da revista Sábado que dá conta de que André Ventura admitiu que foi uma das muitas pessoas que votou no antigo primeiro-ministro. Ora, o líder do Chega nega.
O que disse foi que o José Sócrates me enganou a mim e uma grande parte do país. Portanto, enganou-se de que tinha uma imagem de determinação e de quem ia fazer obra, e a única obra que fez foi pôr dinheiro ao bolso. Quer dizer, foi esse o engano, e acho que não fui só eu que fui enganado. Por isso é que teve uma maioria absoluta. Portanto, convenceu uma grande parte do país que era um homem da ação, que conseguia fazer coisas, e acho que isso na altura até passou. Não votei em José Sócrates. Não votei em José Sócrates. Se tivesse votado, dizia. Não votei em José Sócrates. Não votei em José Sócrates. André Ventura, que volta a ser desmentido por João Coutinho de Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal lamenta o que diz ser a incongruência do adversário. Este tipo de permanentes pequenas meias-verdades, mentiras ou mentiras mesmo descaradas, são demasiado preocupantes e uma certa inconstância. Porque por exemplo, este voto em Sócrates ocorreu quando André Ventura era militante do PSD e foi descaradamente votar no candidato de outro partido. De facto, só há duas hipóteses: ou é muito esquecido ou é mentiroso. João Coutinho de Figueiredo, que reitera o que afirmou ontem no debate com André Ventura para as presidenciais. Volodymyr Zelensky afirma que só os Estados Unidos têm capacidade para pressionar a Rússia de forma eficaz para pôr fim à guerra. Numa noite em que os Estados Unidos e a Rússia estão reunidos em Miami, na Flórida, em mais uma ronda de negociações, o chefe do Estado ucraniano diz que as alternativas ao apoio dos Estados Unidos são incertas. Identifica, por isso, os três principais pontos de discórdia: a questão territorial, o futuro da central nuclear de Zaporizhia e o financiamento da reconstrução da Ucrânia. Quem esteve hoje no território ucraniano foi Luís Montenegro. O primeiro-ministro não exclui o envio de militares portugueses para a Ucrânia. Isto só depois de ser alcançado um cessar-fogo. Portugal não vai ter soldados no terreno antes de um acordo, uma garantia do primeiro-ministro, que esteve hoje em visita a Kiev, reunido com Volodymyr Zelensky. Luís Montenegro reforça a participação de Portugal no apoio marítimo e aéreo, mas diz que o resto fica para depois da guerra. Nada vai obstar a que militares portugueses possam fazer na Ucrânia o que já estão a fazer aqui ao lado, na Eslováquia, na Roménia, na Letónia, na Lituânia, em tantos outros países onde as nossas forças nacionais destacadas, no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, participam em missões de paz e participam em missões de dissuasão e de segurança. Ainda nesta visita a Kiev, o primeiro-ministro português falou das relações diplomáticas entre os dois países, promete apoio à Ucrânia por tempo indeterminado. A visita de Luís Montenegro a Kiev foi acompanhada pela enviada especial do Observador, Kátia Bruno, que nos faz um resumo das poucas horas passadas pelo primeiro-ministro português em Kiev. Foi uma visita com uma segurança apertada e num ritmo muito acelerado. Vários dos eventos não contaram sequer com a participação da comunicação social. A grande exceção foi a conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky, em que Luís Montenegro não só sublinhou o apoio claro de Portugal à Ucrânia, mas concretizou num acordo que foi assinado entre os dois líderes para a produção conjunta de drones subaquáticos, um acordo que não só ajudará as defesas da Ucrânia, como também contribuirá para o desenvolvimento da relação económica entre os dois países. De certo é que Luís Montenegro elogiou repetidamente o presidente ucraniano, chamou-lhe meu caro amigo, abraçaram-se os dois à chegada. E, portanto, houve aqui uma ideia de colaboração e de parceria muito próxima entre os dois países, que foi bastante sublinhada por ambos os líderes, e foi essa a principal ideia a permanecer depois desta visita relâmpago, que começou com uma viagem de comboio longa de 10 horas, termina com outra longa de 10 horas, ambas com uma duração superior àquela que Luís Montenegro passou em Kiev ao longo deste sábado. Kátia Bruno, enviada especial do Observador a Kiev. Os Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia avançaram nesta sexta-feira com a segunda fase do plano de paz para Gaza, comprometem-se com várias medidas de integração regional. É o que revela hoje o enviado especial norte-americano para o Médio Oriente. Na rede social X, Steve Witkoff adianta que na reunião com os Estados Unidos foi analisada a implementação da primeira fase do cessar-fogo, que apresentou avanços como a expansão da ajuda humanitária
e o repatriamento dos corpos dos reféns. Nas discussões sobre a segunda fase, os países sublinharam a necessidade de estabelecer um organismo governamental na faixa de Gaza, assim é que proteja os civis e mantenha a ordem pública. Os mediadores analisaram ainda medidas de integração regional, como a facilitação do comércio, o desenvolvimento de infraestruturas e a cooperação em matéria de energia e água. A reunião contou ainda com a presença do primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, do ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia e do ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. Os mediadores do conflito no Médio Oriente pedem que Israel e o Hamas mantenham o cessar-fogo. Israel já terá matado mais de 400 pessoas desde o início da trégua. Esta noite, as forças de Tel Aviv mataram 6 palestinianos que estavam num abrigo. Há crianças entre as vítimas. É o que noticia a agência France Press. Os palestinianos abrigavam-se numa antiga escola no leste da cidade de Gaza. As autoridades locais adiantam que 2 pessoas continuam desaparecidas debaixo dos escombros. Entre os mortos estarão um bebê de 4 meses, uma rapariga de 14 anos, 2 homens e 2 mulheres. O Hamas condenou o ataque como um crime brutal contra civis inocentes e uma violação flagrante e recorrente do acordo de cessar-fogo. Pede ainda que os mediadores e a administração de Donald Trump intervenham. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 6 distritos sob aviso amarelo por causa da queda de neve. São eles Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Está também previsto o condicionamento ou a interdição de estradas devido à neve. Esperam-se ainda danos em estruturas ou árvores e ainda a interrupção de abastecimentos locais. O IPMA coloca em alerta laranja para a agitação marítima outros 7 distritos, entre as 3 e as 9 da manhã, com ondas a chegar aos 6 metros. O inverno começa já amanhã. É o ponto final no Jornal da 1.